Pronto. Agora eu estou gravando. A pessoa fala que vai gravar o negócio, começa a aula e simplesmente buga. Então, a pessoa que assistir a aula gravada perdeu a primeira questão, tá? Mas sem problema. Vou deixar aqui, vou enrolar um pouquinho só para a pessoa, para deixar essa imagem aqui para a pessoa poder olhar, tá? Eu sempre esqueço de gravar aula. E olha que eu entrei na sala falando, gente, eu preciso lembrar de gravar aula, lembrar de gravar aula. O pessoal da outra turma, como eles já sabem que eu cometo essa gafe, eles já começam, Danilo, você vai botar aula para gravar. Enfim, vamos lá. Questão 3. A questão 3 é para a gente começar a trabalhar com função horária de espaço, tá? De posições. O móvel realiza movimento uniforme e o seu espaço varia com o tempo, de acordo com a tabela. Então aqui, ó, a gente, só de bater o olho, você já está ligado que é um movimento uniforme. Porque veja só, pessoal, a cada 1 segundo, ó, de 0 para 1, ele andou 3 metros para trás. Tá vendo? De 1 para 2, ele andou 3 metros para trás. De 2 para 3, ele andou 3 metros para trás. E assim sucessivamente. Tá? Beleza? Ele pede para a gente fazer várias coisas. Classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, determinar a velocidade escalar do corpo, posição inicial, equação horária e gráfico. Então vamos lá. Só ver uma coisa aqui. Opa, perdão. Então vamos lá. Primeira resposta aqui. Classifique o movimento como progressivo ou retrógrado. Retrógrado. Aí você fala assim, Danilo, eu precisaria justificar numa prova discursiva? Tecnicamente não, porque ele não perguntou. Porém, e se ele pede para justificar? Então, fala, justifique sua resposta. Então, vou escrever, pois, vírgula, de acordo com a tabela, vamos sempre referenciar o que a gente está olhando no texto, né? Com a tabela. Opa, tabela, vírgula. O corpo se desloca contra a trajetória. Se desloca no sentido oposto ao da trajetória. Se você quiser completar a sua resposta, você fala, olha, delta S negativo. Tá? Isso é claro pela tabela. Item B. No item B ele pede para que a gente calcule a velocidade escalar do corpo. Tá? Como é uma velocidade constante, então você pode escolher o intervalo de tempo que você quiser. Tá? Então a velocidade do corpo é... Eu vou pegar o ΔT de 0 a 5 mesmo. Então, ó, ΔT de 0 a 5. Cuidado aqui, porque essa velocidade tem que dar negativa. Então eu vou pegar a posição final do corpo, no instante t igual a 5, isso aqui vai ser a posição final. E isso aqui vai ser a posição inicial do corpo. Então eu vou escrever 5 menos 20. Tá aqui, menos 3 metros por segundo. Tá? Qualquer coisa variando em função do tempo, a gente chama de taxa. Então a velocidade, tecnicamente, ela é uma taxa de deslocamento. A aceleração vai ser uma taxa de velocidade, ou seja, quão rápido aquilo varia em função do tempo, ok? Qual a posição inicial do corpo? Isso também a gente já sabe. O item C. S0. Bom, ele não partiu da origem, ele partiu do ponto 20 metros na minha trajetória. 20 metros. Aí, fechou. Item D. Escreva a função horária dos espaços. A função horária dos espaços, ela obedece à reta y igual a x mais b. Isso a gente provou matematicamente. É uma função afim que a gente chama. Traduzindo isso para uma linguagem do fisiquês, quem é o nosso y? É o s igual. Quem é o nosso b na equação horária? O termo que não depende do tempo. Para pensar um pouquinho, gente. Se você está analisando um movimento, o movimento ele tem posição,
posição inicial e velocidade. A única coisa que a gente sabe que não está atrelado ao tempo é a posição inicial do corpo. A posição final vai depender, sim, do tempo. Então, esse termo que vocês estão vendo aqui, sem o x, é o nosso S0, mais VT. A gente costuma escrever, né, de maneira contrária à matemática, né? A matemática coloca o termo grudado no x antes, ó, AX, mais B. A física faz o contrário, para brincar do sorvete. Tá aí. Bom, vamos colocar o que a gente sabe nela, né? Peraí. Perdão. Deixa eu apagar aqui. Quero colocar aqui no cantinho. Aqui, ó. Então, eu tenho S igual a 20. Cuidado agora, olha, menos 3T. Tá bom? 3T. Como a aceleração, como a velocidade é negativa, ele vem com um termo negativo aqui. Ok? Beleza. No item E, ele pede para que a gente determine o gráfico. Antes de fazer o gráfico, deixa eu colocar aqui uma observação. Porque isso não é a pergunta do exercício, mas a gente pode explorar. Olha só, gente. Opa. Você está percebendo que o corpo partiu de uma posição bem longe da origem e conforme o tempo vai passando, uma hora ele vai chegar na posição zero, em algum momento. Em exercícios que tratam de movimentos retrógrados, normalmente ele pode perguntar isso, olha, em que instante o corpo passa pela origem? Então vamos fazer essa conta aqui, tá? Ó, eu vou escrever assim, ó. Peraí. Instante no qual passa pela origem. Pela origem. Gente, qual é o conceito de origem, né? Como a gente está trabalhando com a ideia de trajetória, origem é quando S igual a zero. Quando ele chegar no ponto zero da minha estrada, no marco zero da minha estrada, ele atingiu a origem da trajetória, tá? Que é a origem dos espaços. Então, o que eu faço? Eu mando essa equação valer zero, ó. Então, 20 menos 3t igual a zero. Opa. Perdão. 20 menos 3t igual a zero. Se eu passar o 20, vai ficar t igual a 20 sobre 3. T igual a 20 sobre 3 segundos. Quer dizer, aproximadamente no instante 6,7, que dá 20 dividido por 3, dá mais ou menos isso, né? 6,7, ele vai atingir a origem, tá bom? Eu quis colocar isso por dois motivos. Primeiro, porque ele pode perguntar na questão, né? Então você já sabe calcular. E eu posso trazer esse ponto para o gráfico. Porque veja só, aí a gente entra já no item D, né? Espera aí. Tem que dar uma economizada de espaço aqui, gente, porque é muita imputação. D. Bom, eu vou colocar aqui um eixo, tá? Esse aqui é o nosso eixo de posição. E aqui, o nosso eixo de tempo, tá? Lembra que gráficos de movimentos uniformes são retas, ok? Mas pode ser crescente ou decrescente. Quem vai mandar isso é a velocidade, né? Se o movimento é retrógrado, eu tenho uma situação assim, ó. Faz de conta que é uma reta, tá? Vocês têm que usar a imaginação de vocês aí. Peraí. Pronto, vocês é melhor. Tá? Essa reta ela tem dois pontos interessantes pra gente. Esse ponto aqui, ó, que é de onde ele partiu. Ah, ele partiu a posição inicial dele era 20. Então bota 20 aqui, ó. Tá? Então quer dizer, quando t vale zero, a posição dele vale 20. Aí ele começa a se aproximar da origem, ele vai se aproximando da origem. Percebe que o deslocamento dele está se aproximando da origem. Quando é que ele chega na origem? No instante t igual a 20 sobre 3 segundos. Tá? Beleza? E aí uma perguntinha, você não precisa responder com o microfone aberto. Só pensa, eu vou dar 5 segundos para ver se você bate com o que você está pensando. O que eu consigo calcular se eu tirar a área desse gráfico?
que eu consigo tirar se eu calcular a área desse gráfico? Resposta: nada. Nada. Quando você tira a área de uma coisa, de um gráfico, o que você está fazendo é multiplicando a grandeza do eixo Y pela grandeza do eixo X. Então, antes de você sair tirando área das coisas, porque isso é normal, né? A gente tenta fazer o exercício uma vez, não dá certo. Tenta outra. Daqui a pouco você começa a tentar fazer tudo, até bater tambor. Quando você for pensar em tirar área, faça-se a seguinte pergunta. Será que se eu tirar a área eu vou encontrar alguma coisa fisicamente existente? Para pensar um pouquinho. O que é ΔS vezes ΔT? Gente, ΔS vezes ΔT não é nada. Não existe nenhuma grandeza definida como ΔS vezes ΔT. Então, tirar a área de um gráfico de posição por tempo é perder tempo mesmo, tá? Você não vai chegar a nenhum resultado. De repente, o cara que faz a questão, o cara que elabora a questão, ele é muito maldoso. O que ele faz? Ele sabe que vai ter aluno que vai tentar tirar a área. O que ele faz? Ele tira a área, encontra a resposta e põe na alternativa. Aí o guri vai lá, tira a área e fala, puta, acertei a questão, porque ele encontra a resposta. Tomem cuidado com isso, tá bom? Perguntas até aqui, crianças? Senão eu vou passar para frente. Peraí, deixa eu aumentar um pouco o ar aqui, moçada. Tá meio quente. Pronto. Vamos lá. Questão 4. Essa é da FUVEST, tá? Tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular e horizontal de 340 metros de lado. Tá? Então, um triângulo tem 3 lados iguais, cada lado mede 340 metros. Tá? Ele fala que tem uma fonte sonora aqui, ó. Peraí, deixa eu trocar aqui a cor. Aqui, ó. Aqui tem uma fonte sonora, no ponto A. Aí olha o que ele vai falar. No mesmo... não, aqui. A fonte emite um sinal que, após ser refletido sucessivamente entre B e C, retorna ao ponto A. Olha aqui. Ele fala, alô! 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 Tá ligado? Vai batendo, refletindo e vai dando eco. Né? No mesmo instante em que a fonte é acionada, alô! Né? A hora que o cara fala, alô! Um corredor parte do ponto X. Vamos anotar este pontinho X. Aqui. Muito bem. O corredor parte do ponto X, situado entre C e A. Aqui, ó. Em direção a A. Então, ele sai correndo. Então, ao mesmo tempo em que o cara aqui dá um grito, tuf, o cara sai correndo para cá. Ele vai apostar a corrida com o grito. É meio que isso. Aí ele fala, no mesmo instante que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X, situado entre C e A, em direção a A, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Se o corredor e o sinal refletido atingem A no mesmo instante, esta frase é a frase do problema. Eles atingem o ponto A no mesmo instante. Aqui que está a sacada. Qual é a distância x? Então, ele quer saber este comprimento aqui, ó. Daqui até aqui. Eu vou chamar isso de ΔS. Tá bom? Eu quero isso. Tá? Bom, esses probleminhas de física, desse tipo, né, esses problemas de meio de sacada, você tem que, na verdade, pegar a frase-chave do problema e transformar numa conta. Então, veja só, o que eu sei de antemão? O som e o corredor estão em movimento uniforme. E eu sei a velocidade do som, tá? A velocidade de um corpo em movimento uniforme é ΔS por ΔT. Ok. Isso é o que eu sei. O que o problema me fala, que está grifado aqui? Eles atingem o A no mesmo instante. É claro que o som andou muito mais do que o cara, porque ele é mais rápido.
Eles andaram os mesmos intervalos de tempo, só que um andou um ΔS maior do que o outro. Então, eu vou começar o meu problema com a equação-chave. Eu vou dizer que o ΔS do som tem que ser igual ao ΔT, perdão, falei besteira. ΔT do som tem que ser igual ao ΔT do homem. Pronto. Eu transformei essa frase que está grifada em amarelo numa conta. Esse tipo de raciocínio é o raciocínio que você tem que treinar na tua cabeça. Perceber que tem uma frase ali no problema que vai te dar o start para começar a conta. Então fiquem atentos com coisas do tipo, fulano chega no mesmo instante, Beltrano se encontra com fulano, corpo com força resultante nula, quando a gente for estudar a lei de Newton. Todo problema de física tem uma expressãozinha que é a expressão para você matar a questão. E às vezes você tem dois problemas. Às vezes você não percebe aquilo, ou às vezes você até entende, mas não consegue transformar numa conta. Tá? Muito bem. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Como eu sei que V é igual a ΔS por ΔT, eu posso falar que ΔT é igual a ΔS sobre V. Tranquilo? Eu vou abrir, então, e jogar isso aqui, ó. Eu vou escrever o seguinte, ΔS do som dividido pelo ΔT do som, opa, não é ΔT. Dividido pela velocidade dele, é igual ao ΔS do carinha, dividido pela velocidade do carinha. Pronto. Tá? O que nós queremos é isso aqui, ó. Vamos lá. O cara andou 3 lados de 340. Então, 3 vezes 340 dividido pela velocidade do som. 340. Tá? Percebe qual a vantagem de você não sair que nem louco fazendo conta, né? Se você deixa isso aberto aqui, ó, você consegue cancelar, fica mais rápido. Isso aqui vai dar ΔS do homem dividido pela velocidade dele, que é 10 metros por segundo. Pronto. Cancela, passa para lá. O ΔS é igual a 30 metros. Tá? Que dá a alternativa C. Beleza? Maravilha. Espera aí. Cinco. Bom, o 5 é a primeira vez que a gente vai trabalhar com uma situação muito comum quando você estuda cinemática. Principalmente a cinemática de movimentos unidimensionais, né? Quando, tipo, um carro está indo em linha reta, o outro também está em linha reta, eles acabam se encontrando. Aquele famoso problema do encontro. Bom, ele fala assim, 2 móveis A e B realizam movimentos uniformes numa trajetória retilínea e suas funções horárias são SA 15 mais 10T, SB 35 mais 5T. Bom, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tem que tentar imaginar essa situação numa trajetória, para que a gente possa compreender o movimento. Depois a gente lê as perguntas, tá? Bom, eu já coloquei aqui uma reta para a gente imaginar uma trajetória horizontal, com orientação para a direita, e aqui nós temos uma origem. Pronto. Tá? Aqui é a minha origem, e aqui eu tenho o sentido para a direita como positivo. Tá? Eu tenho 2 corpos, um corpo que está numa posição inicial e um outro que está numa posição final. Então, quer dizer, a gente vai analisar a equação e vai concluir rapidamente que eles não estão na origem. Tá? Beleza. Aí ele fala, qual a distância entre os móveis no instante t igual a 0? Tá? O instante t igual a 0 é quando o problema começou. Tá? Qual é o instante em que os móveis se encontrarão? E qual é o espaço ou as posições do corpo, né, dos corpos, no encontro? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tentem treinar é olhar para isso aqui e imaginar isso acontecendo na pista. Tá? Isso é um bom treino de abstração. O que você vai fazer? Você vai pensar assim. Bom, primeiro, vamos achar onde os caras estão, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui, peraí. Então, ó, para o corpo A, o
que eu sei sobre o corpo A? Que SA igual a 15 mais 10T. Então, quer dizer, esse númerozinho que você está vendo aqui, ó, é a posição inicial do corpo A. Certo? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. (15). Tá? Como está no SI, eu vou colocar metro. E ele está andando para a direita. Como é que eu sei que ele está andando para a direita? Porque a velocidade dele é positiva, gente. Ó, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então vai imaginando agora o cara em movimento uniforme, né? Beleza. O corpo B, vamos fazer de azul. O corpo B, ele tá com S, né, SB, igual a 35 mais 5T. Olha como vai ficar fácil você enxergar algumas coisas. O corpo B partiu da frente do corpo A. Ele estava mais longe da origem. Estava aqui, ó. Tá? Com 35 metros. E ele está com uma velocidade menor. 5 metros por segundo. Dá para entender agora por que a gente tem certeza que uma hora eles vão se encontrar? Porque se o corpo que está lá atrás está mais rápido que o corpo da frente, uma hora eles vão se encontrar. E digo mais, o corpo, se o problema perdurar, né, ele vai ultrapassar o corpo B. É claro que esse encontro ele vai acontecer provavelmente por aqui, ó. Lá na frente. Tá? Numa posição que eu vou chamar de SE. Tá? Se você extrapolar aqui a nossa reguinha, ó, o negócio vai se encontrar ali naquela coisa. Sacaram? Muito bem. Então, ó, o item A já está respondido, gente. Para o item A, ó, vamos colocar ele aqui. Item A. S0 de A é 15. S0 de B é 35. Pronto. Item B. Instante do encontro. Gente, eu vou fazer uma pergunta bem tosca. Não precisa responder também não, porque ela é bem tosca. Qual a definição de encontro? Para você encontrar alguém, você tem que estar no mesmo instante, no mesmo local. Ou seja, dois corpos estão num encontro quando eles ocupam a mesma posição. Então, encontro, eu vou escrever assim: os corpos devem ocupar a mesma posição. Como é que a gente faz para descobrir quando isso vai acontecer, né? Porque ele quer saber quando, qual o instante em que ocorre o encontro, é quando. Você vai igualar as duas funções, você vai impor uma condição em que a posição do corpo A tem que ser igual à posição do corpo B. Pronto. Tá? E aí, então, eu tenho 15 mais 10T igual 35 mais 5T. Mexe para cá, mexe para lá, né? Vai ficar, confere aí, 5T igual a 20. Né? Porque eu vou passar o 15, eu passo para cá, negativo. E o 5, eu passo para a esquerda. Tá? Então, T igual a 4 segundos. Né? Como a gente está no SI, é tudo em segundo. Tranquilo? Beleza, então quer dizer, eu liguei o cronômetro, o corpo A saiu e o corpo B também. Passados 4 segundos, eles estavam aqui na frente. Demorou 4 segundos para o A alcançar o B. Tudo bem. Aí ele pergunta, ó, quais são as posições dos móveis nesse instante? Bom, como os móveis estarão na mesma posição,
Você pode substituir o 4 tanto na equação do corpo A, como na equação do corpo B. Vai dar o mesmo valor, né? Então, vamos lá. SA no instante 4. Então, vai ficar 15 mais 10 vezes 4, que vai dar 55 metros. Opa. Pronto. 55 metros. Tudo bem? Beleza? Eu quero comentar uma coisa importante. Eu vou fazer o exercício não pediu. É um item D. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. A gente vai fazer o seguinte. Eu quero montar com vocês aqui juntos o gráfico desses dois corpos, do movimento deles, no mesmo eixo. Eu quero que vocês vejam uma coisa muito bonita. Olha só. Vamos de novo aqui, rapidão. Deixa eu só escrever aqui, ó. SA igual a 15 mais 10T. SB igual a 35 mais 5T. Tá. Presta atenção aqui. Veja que o corpo... Eu vou voltar um pouco naquele slide, só para a gente perceber uma coisa. Ó. O corpo em azul, o B, ele partiu da frente do A. Então, o meu gráfico não pode ter as duas retas partindo do mesmo ponto. Vai ter uma reta mais para cima. Deixa eu só colocar o marca-texto aqui, que é mais fácil, o laser. Vai ter uma reta que vai partir da posição 35 e uma outra que vai partir da posição 15. Outra coisa muito importante, que a gente precisa lembrar, que é uma propriedade, é que se S igual a S0 mais VT, isso aqui tem relação direta com a inclinação da reta. É a tangente do ângulo θ, onde θ se refere à inclinação. Tudo bem? Gente, qual reta está mais inclinada? A reta do corpo A. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o gráfico no eixo Y. Jesus. Eu vou colocar aqui, ó, no eixo Y, posição em metros. E aqui o tempo em segundos. Tá? Deixa eu só colocar aqui S igual a S0 mais VT. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a curva do corpo A. O corpo A, ele partiu da posição 15. Então tá lá o S0. E aqui você enxerga um ângulo, ó. Vamos chamar esse ângulozinho de alfa. A tangente do ângulo alfa vale 10. Lembra que tangente é a única função trigonométrica que não varia de -1 a 1, tá? O seno sem sono, né, varia de -1 a 1. O cosseno com sono varia de -1 a 1. Mas a tangente vai de mais infinito a menos infinito. Tá? Beleza. Olha a curva do corpo B. Essa aqui é a curva do corpo B. A reta, né? Ele parte de um S0, 35. E, olha a inclinaçãozinha tosca da reta aqui, ó. Não dá nem para desenhar aqui, eu também fiz tão porqueira. Vamos chamar de beta a inclinação. A tangente do ângulo beta, gente, ela vale a metade da do alfa. Vale 5. Tá? Então, isso dá uma dimensão bem legal do que a gente chama de de taxa, né? Taxa de deslocamento. Olha, o quão rápido ele se desloca. Quanto mais inclinada é a curva, mais rápido é o deslocamento dele. Tá bom? Outra coisa que eu queria só para a gente, né, remendar toda a história, este ponto ele é importante. Este ponto aqui é o ponto de encontro. É um encontro. Ó, é um instante no qual a posição dos corpos é a mesma. Aqui, ó. Isso aqui é o instante de encontro, a posição de encontro. Tá? Que a gente já calculou, na verdade, né? SE igual a 55 metros.
Olha como no gráfico você consegue ver outras coisas, né? Quer dizer, qual foi o ΔS do corpo B até ele encontrar o A? 15 metros. 15 não, 20. Desculpa. Veja só por quê. Vou explicar, peraí. Ó, ele partiu da posição 35 e conseguiu encontrar o outro carrinho no 55. Então, ele andou 20 metros até o encontro. Até o encontro. Já o B, o A, né, teve que andar mais. Por que o A teve que andar mais? Porque ele partiu de mais para trás. Então, ele saiu do 15 e foi até o 55, ou seja, ele andou 40 metros até o encontro. Tudo bem? Beleza? A gente vai conseguindo destrinchar todas as coisas importantes do exercício, tá? E aí fica mais fácil. Beleza? Vamos lá. Próximo. Esse aqui dá para fazer sem encontro. Inclusive, se a gente prestar bastante atenção no enunciado, a gente consegue resolver sem fazer conta, tá? Porém, eu quero trazer o raciocínio para vocês para a gente treinar um pouquinho mais a questão do encontro. Ele fala lá, duas cidades A e B, separadas por 300 quilômetros, de duas cidades, né? Partem dois carros no mesmo instante e na mesma direção, porém em sentidos opostos, conforme mostra a figura a seguir. Os dois carros estão em movimento uniforme, retilíneo. O carro da cidade A parte com velocidade 20 e o carro da cidade B parte da velocidade 30, com velocidade 30. Qual a distância de A quando os dois carros se cruzam? Então, é basicamente essa a questão, tá? Ó, primeiro eu vou falar várias coisas aqui nesse exercício, tá? Primeiro, eu quero mostrar para vocês que se você tiver calma, você resolve sem encostar na caneta. Veja só. O corpo A, ele está mais lento do que o B. Isso significa que eles não vão se encontrar bem no meio. Eles vão se encontrar mais para cá, ó, tá? Mais para cá. Então, a distância de encontro até a cidade A, ela tem que ser menor que 150 metros. 150 seria o encontro, vê se vocês concordam, tá? 150 seria o encontro se os dois tivessem a mesma velocidade. Eles vão andar o mesmo ΔS e vão se encontrar bem no meio. Como o carro da esquerda, da direita, é mais rápido que o da esquerda, ele vai acabar andando mais. Então, eu já consigo matar a resposta. Até porque o cara foi meio ingênuo, ele colocou só uma alternativa menor que 150. Ah, não, tem 120 também, né? Tem o 120. Então, podia ser também 120. Ah, não, tem 100 também. Ih, então, acho que não dá para fazer, não. Agora, dá para você fazer o seguinte. Se eles vão se encontrar, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma trajetória e vou colocar esses caras em cima da minha trajetória. E vou montar duas equações horárias. A equação horária do corpo A e a equação horária do corpo B. Tá bom? Dá para resolver também por velocidade relativa, que é um pouco mais demorado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, peraí. Uma origem. 0. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar os dois carrinhos nessa estrada. O que eu vou fazer? Bem espertamente. Eu vou colocar o carro A em cima da origem. Né? Como a origem de uma trajetória ela é arbitrária, eu ponho onde eu quiser. E aí eu vou colocar um dos corpos justamente em cima da origem, como se ele estivesse partindo do marco zero. O corpo B, eu vou colocar ele aqui, ó, na parte positiva da minha trajetória. Tá? E aí eu vou começar a montar as funções horárias. Tá? Bom, lembrando que essa posição aqui na nossa trajetória é 300... Opa! É 300... Ops. De vez em quando dá uma bugadinha aqui. Isso aqui é 300 quilômetros. Tá?
que tomar cuidado aqui, porque as porcarias das velocidades estão em metros por segundo, tá? A velocidade VA, ela vale 20, positiva, certo? Ah, por que positiva, Danilo? Porque ele está indo a favor da trajetória, ele está indo para a direita. E a velocidade do B, eu vou colocar negativa. Tá? Muito bem, agora as equações. SA igual a S0 mais VT. SB igual. Quem é o S0? A posição inicial do B. 300 mil metros. 300 mil metros, que são 300 quilômetros, menos 30 T. Tá? Como eu quero saber a posição do encontro, a posição, eu preciso saber primeiro quando houve o encontro. Tá? Uma coisa que é interessante da gente citar é o seguinte, pessoal. O problema normalmente vai te perguntar onde é o encontro. Mas para você saber o onde, você precisa saber o quando. Então eu vou primeiro igualar. A hora que eu igualo as equações, eu acho o instante em que esse encontro aconteceu. E aí depois eu substituo em uma das duas equações. Eu vou substituir na do A, que é mais fácil. Então, ó, SA igual a SB. Eu tenho que 20T igual a 300 mil menos 30T. Portanto, T igual a 300 mil dividido por 50. Tá? Que eu vou passar o menos 30T para a esquerda aqui. Cancela, dá 30 mil dividido por 5, que dá 6 mil segundos. Confere aí. Tá? Esse é o tempo que os dois carros vão gastar para conseguir se encontrar. Tá bom? Deixa eu ver se é 6 mil mesmo. Eu acho que é. 6 mil, 30 mil, acho que é. Tá, o que, que eu faço com esse T agora? Eu escolho uma das duas equações e jogo esse tempo na equação para ver qual a posição. Eu vou escolher a do A. A igual 20 vezes 6 mil. 6 mil. Isso aqui vai dar 120 mil, que dá 120 quilômetros. Tá bom? Beleza? Agora deixa eu fazer um comentário. Então ficou a alternativa A, né? Alternativa A. Beleza. Tem um outro jeito de você fazer. Eu vou mostrar para vocês, ver o que vocês acham melhor. A gente, quando trabalha com... sabe aquela frase, né? Puta clichêzaço, né? Tudo é uma questão de referencial. Essa frase nunca fez tanto sentido quando você estuda física. Quando a gente estuda física, principalmente quando você está estudando mecânica, o conceito de movimento, repouso, ele é relativo. Né? Tanto é que Einstein fala em uma teoria onde o tempo é relativo. Quando ele fala na teoria da relatividade geral, na teoria da relatividade restrita, ele começa a ponderar que, sob determinadas circunstâncias, o tempo também passa a ser um evento relativo para os referenciais. Para a gente está longe disso, graças a Deus. Mas uma coisa que é muito relativa é a velocidade que um corpo tem ao outro. Então, se você está parado, vamos imaginar que você está parado na Terra, e passa um carro na tua frente a 100 km por hora. Você vai enxergar aquele carro com 100 km por hora. Agora, se você está dentro de um carro, viajando contra o veículo, você tem a nítida sensação de que ele está mais rápido, porque você está dentro de um referencial em movimento. Isso faz a gente se questionar, e eu não vou entrar nesse questionamento agora, mas eu acho muito louco que, assim, nem tudo que você está vendo de fato está acontecendo. Em que sentido, né? Às vezes você presencia um evento, mas você está num referencial diferente de uma outra pessoa. Então, para uma pessoa que está parada, o carro A está com uma velocidade de 20 km por hora, metros por segundo. O carro B está com uma velocidade de 30 ao contrário. Agora, para quem estiver aqui, dentro do carro B, isso aqui é um olho, tá, gente? Perdão. Deixa eu desenhar um bonequinho aqui. Pronto.
Se o cara está no carro B, ele vai enxergar o carro A com uma velocidade relativa. E como é que eu calculo velocidade relativa? A velocidade relativa entre dois corpos, ela é sempre, presta atenção porque isso aqui talvez bugue tua cabeça porque você aprendeu pela metade. Sempre VA mais, aliás, VA menos, perdão, sempre VA menos VB. O que vai acontecer então? Qual a velocidade relativa entre os dois corpos? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a velocidade do corpo A menos a velocidade do corpo B. Pronto. Quer dizer, quando dois corpos estão se movimentando em sentidos opostos, a velocidade deles se soma em módulo. Módulo. Tudo bem? Aí você fala assim, Danilo, mas para que você está me fazendo isso? Porque eu posso achar esse instante aqui, ó, sem equação horária. O que eu faço? Eu posso dizer que a velocidade relativa entre os corpos é a distância que um andou em relação ao outro sobre o tempo. E aí você para pensar o seguinte, galera. Imagina essa situação acontecendo. Deixa eu apagar esse monstrinho aqui. Ó, o corpo A, ele saiu daqui e andou até aqui, mais ou menos, vai, chutando. O corpo B saiu daqui e andou até aqui. Você concorda que um em relação ao outro andaram exatamente 300 quilômetros? Então, quer dizer, qual é o ΔS relativo? 300 quilômetros. Qual é a velocidade relativa? 50. Se eu pegar e fizer essa conta aqui, eu acho o instante do encontro. Tá? Isso seria uma outra possibilidade. Beleza? Tudo bem? Perguntas? Vamos lá. 7. Dois corpos movimentam-se com velocidade constante, na mesma direção, mas em sentidos contrários, afastando-se um do outro. O corpo A tem velocidade 4 e o B tem 6. Então vamos desenhar isso aqui, vai. Corpo A tem velocidade 4. Eu vou colocar em módulo, tá? Se eu precisar, eu mexo com o sinal. Quando é que você tem que ficar ligeiro com o sinal? Quando você precisar substituir a velocidade na equação horária, que aí é mais ou menos, tá? E o corpo B tá aqui. VB com 6. Tá aqui. Num certo instante, a distância entre eles é de 250 metros. Não tá aqui. metros. Aí. Assinale a alternativa que apresenta o valor da distância entre eles imediatamente 10 segundos após o instante citado. Aqui. Então, quer dizer, eu acionei o cronômetro, deixei passar 10 segundos e vou medir a distância novamente. Dá para resolver por velocidade relativa também, dá para fazer separadinho, tá? E dá para resolver até por, como vocês gostam de falar, eu acho muito lindo que vocês falem isso. Professor, eu fiz por lógica. É claro que você fez por lógica. Todo mundo faz por lógica. Né? Você fala assim, professor, eu fiz por susto. Eu tomei um susto e saiu a questão. Não, você sempre fará por lógica. O que você quer dizer é que você não fez contas com fórmulas. O que aqui é perfeitamente plausível, tá? Gente, o que vai acontecer? Ó, acionei o cronômetro, ok? A hora que eu aciono o cronômetro, os dois carinhas vão se afastar. Passados 10 segundos, nós temos a seguinte situação. O nosso amiguinho está mais à esquerda. Então, ele andou um ΔSzinho. E o nosso amiguinho do outro lado está mais para a direita.
Desenho fora de escala, tá? Por favor. Se é que você me entende. Para os entendedores entenderão. Peraí, perdão. Aqui, ó. Delta SB. Certo? Bom, o que eu posso fazer? Eu quero calcular a distância entre eles. Quer dizer, eu já tenho 250, eu tenho que achar delta SB, perdão, delta SA, e somar tudo. Daqui você pode fazer por velocidade. Aqui, ó. Você tem a velocidade do corpo A. Aqui você também tem a do B, você acha os ΔS. Mas eu vou fazer por velocidade relativa. Quer ver? Qual é a velocidade relativa entre eles? Como eles estão em sentidos opostos, eu somo. A gente já viu isso agora. Tem um jeito que você faz para nunca errar. Pensa sempre assim. Quando você está indo contra um carro, você não tem a sensação de que o carro está mais rápido? Então você soma. Quando você está indo no mesmo sentido, por exemplo, você já deve ter presenciado situações em que você ultrapassa um carro na estrada. Você está a 120, o carro está a 100. Parece que o carro está passando devagarzinho. Porque quando você está em mesmo sentido, você subtrai. Qual é o ΔS, gente, relativo? Quanto é que um corpo andou em relação a outro? Isto mais isto, não é? Então eu vou calcular esse ΔS relativo. Ó, velocidade relativa igual ao ΔS relativo dividido pelo ΔT. A única coisa que é absoluta, pelo menos até que se prova o contrário, é o tempo, tá? Então, ó, a velocidade relativa é 10 igual ao ΔS relativo dividido por 10 segundos. Portanto, o ΔS relativo, que não é a resposta ainda, hein? Cuidado, é igual a 100. O que faz todo sentido, né? Se você fizer uma conta rápida, quanto é o ΔS só do A? 40 metros. Porque ele anda com velocidade 4 metros por segundo em 10 segundos. Qual é o ΔS do B? É 60. Ele andou mais do que o A. Ele está mais rápido. Tá? O que eu faço agora? Eu pego a distância total, é 250, que era a distância que eles já tinham um em relação ao outro, mais o que eles andaram relativamente. 100. Pronto. 350 metros. Tá? O que dá a alternativa B de bola. Tranquilaço. Passando. Questão número 8. Observe o gráfico a seguir, que representa a velocidade em função do tempo para uma moto em movimento retilíneo. E determine o deslocamento escalar dessa moto no intervalo de 0 a 20 segundos. Bom, são dois movimentos uniformes na realidade, né? Numa primeira etapa, ele andou 10 segundos com velocidade 10 metros por segundo. E numa segunda etapa, entre os instantes 10 e 20, né? Ele andou um ΔT2, também 10 segundos, só que com velocidade maior. Tá? Aqui também nós temos dois caminhos a seguir. O caminho mais trivial, vamos dizer assim, seria calcular o ΔS da primeira etapa, somar com o ΔS da segunda etapa e fazer a conta, ou então tirar a área dos dois gráficos. Aqui eu posso, né? A área do gráfico V por T me dá o ΔS, o deslocamento escalar, tá certo? Então eu tenho a primeira área, então seria área é igual a... Bom, eu tenho aqui uma área 1 e uma área 2. Ok? As duas são retângulos. A primeira é um quadrado, né? E a segunda é um retângulo.
Então, a área do quadrado, base vezes altura, mais a área do retângulo, base vezes altura. Aqui. Então, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 200, então você dá com 300 metros, tá? Se você fizer a conta do delta T1, não é delta, delta T1, do delta S1, aqui é delta S, né? Peraí. Aqui é delta S, sorry. O delta S1, não, estava certo, né? É o que eu estava colocando. Quer dizer, se eu usar esses dados aqui para calcular o delta S1, eu vou encontrar isso aqui, ó, 100. Se eu usar esses dados para calcular o delta S2, eu tenho isso aqui. Tá bom? Tranquilo, né? Tem um exercício na lista, não sei se é dessa ou da do Move, é essa, que o gráfico é uma circunferência. É um pedaço de circunferência. Fica atento com esse exercício, tá? Você vai ter que tirar a área de um pedaço da circunferência. Lembrar que a área da circunferência é πr ao quadrado, tá? Já estou dando os lembretes aí para vocês. Beleza. 9. Aqui é uma questãozinha de VOF. Deixa eu só falar uma coisa, agora que eu lembrei. Tem uma questão na lista, eu não estou com a minha lista aberta aqui. Tem 2 questões repetidas na lista, tá? Se não me engano, na lista de vocês acho que é... Qual que era a lista? Eu não lembro, gente. Dá uma conferida para mim aí, que eu tô achando que tem uma questão que está repetida. Eu acho que é essa daqui e a 11, se não me engano. É a 7 e a 11. Dá uma conferida para mim, tá? Eu até tirei ela da minha lista. Questão 9. Uma VOF, tá? Bem mais tranquilinha também. E tem, assinale VOF, de somatória. 0,1. O gráfico de velocidade em função do tempo para um corpo que está descrevendo o movimento retilíneo e uniforme é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Vamos desenhar esse gráfico para a gente ver? Ó, eu vou pegar aqui um eixo. Nossa, ficou muito feio, peraí. Aí também já está avacalhando. Peraí. Então vamos lá, peraí. Deixa eu colocar isso para cá. Mais fácil. Então aqui a gente tem um eixo. Não ficou muito diferente não, né? Anyway. Velocidade em função do tempo. Ele fala que é uma reta... Vamos pensar numa reta paralela ao eixo dos tempos, vai. Pensa numa reta paralela ao eixo dos tempos. Tá? A pergunta que você tem que olhar para esse gráfico e se fazer é: esse gráfico é um gráfico de MMRU? Resposta? Sim. Por quê? Porque qual a grande característica de um gráfico de movimento uniforme? Velocidade constante. Cuidado, porque isso não é um gráfico de posição. Se aqui você tivesse posição, o corpo estaria parado. Né? Qual é o conceito de repouso? Quando a sua posição não varia, mas não é. Toma cuidado, tá? Pode ser que, para alguns alunos, isso pode ser uma pegadinha, tá? Porque ele pensa no gráfico de posição e não no de velocidade. Então, a primeira é verdadeira. 2. O gráfico de posição em função do tempo, agora sim, o gráfico de posição em função do tempo, que para o móvel descrevendo MRU, é uma reta, ok, até aí, e o coeficiente angular oferece a velocidade. Perfeito. Tá aí, perfeito. Inclusive, a gente até fez o desenho dos 2 gráficos no mesmo sistema de eixos, tá? 404. O gráfico de espaço percorrido em função do tempo é uma reta para um móvel que realiza movimento uniforme qualquer. Gente, vamos pensar um pouquinho. Se o corpo realiza um movimento uniforme qualquer, a gente vai ter a seguinte situação.
y, opa. Peraí. Ué, por que não tá pagando? Sei lá. Deu bug aqui. Eu vou ter y igual a ax mais b. Tá certo? Então, você tem posição em função do tempo. Toda vez que você usar uma equação desse tipo para construir um gráfico, não importa se o movimento é um movimento progressivo, um movimento retrógrado, você vai obter uma reta. Só que tem um detalhe nessa história. E se o movimento for circular? Se o movimento for circular, eu tenho uma trajetória circular. Aqui você tem um zero e um espaço final. Se o corpo estiver descrevendo um movimento circular uniforme, o que a gente vai perceber é que ele vai aumentar aqui a posição, vai começar do zero e vai voltar. Você teria uma coisa meio assim, ó. Opa, alguém entrou aqui. Acho que alguém tinha caído. Então, eu teria um gráfico de posição em função do tempo. Tá? Esse gráfico também vai dar uma reta. Tá? Só que a diferença é que essa reta ela vai ter um fim. Aqui. Quando ele der uma volta inteira, ou seja, ele andar um período, esse gráfico vai ter um fim aqui. Tá? Mas ele também evolui de acordo com uma equação de primeiro grau. Não tem como você descrever um movimento uniforme sem ser por equação de primeiro grau. Ou seja, se eu trago essa equação para um gráfico, eu tenho sim uma reta. Então, independente de qual movimento você esteja falando, o gráfico tem que ser uma reta. Tá? Qualquer coisa vocês perguntem aí. Item 8. O espaço percorrido por um móvel, num dado intervalo de tempo, pode ser obtido calculando-se a área sob a curva do gráfico de velocidade por tempo, para qualquer intervalo de tempo. Exato. Aqui, a gente pode mostrar isso nessa curva aqui, ó. Eu tenho aqui um gráfico de velocidade por tempo, ó. Tirando a área, eu acho ΔS. Tá? É claro que, para o movimento uniforme, eu tenho sempre uma reta descrevendo a velocidade paralela ao eixo X. No Move, isso vai acontecer, a reta vai ficar inclinada. Mas independente de qual movimento você esteja trabalhando, a área vai te dar o ΔS. Então, até aí, ok. Verdade. Tá? Última. 1, 2, 4, 8, 16. Verdade. 16. O gráfico de velocidade por tempo, para um movimento retilíneo uniformemente variado, é uma parábola. Isso a gente não viu ainda, então eu vou contar com a memória de vocês. Ele quer um gráfico de posição em função do tempo. Para o Move. Gente, vamos lembrar a equaçãozinha do Move? Tá? A equação do Move, S, para quem já viu a aula de Move, vai lembrar. Ó, S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Tudo bem? Esse gráfico aqui mostra que a posição em função do tempo varia de acordo com uma função de segundo grau. Ah, então o gráfico de posição é uma parábola. Aqui ele afirma, na afirmação 16, que o gráfico de velocidade por tempo é uma parábola? O gráfico de velocidade por tempo no Move é uma reta com inclinação. Ela pode fazer assim ou assim. Vai depender do valor da aceleração, tá? Beleza? Então, essa daqui é falsa. Falsa. Então, a gente pode colocar aqui a soma, né? Soma. 1, 3, 7, com 8, 15. O cara me erra na soma, né? 15. Tá bom?
Fechou? 10. Questão 10. 2 carros A e B partem de São Paulo com destino a Mairiporã, desenvolvendo em todo o trajeto movimentos uniformes de mesma velocidade, 60 km por hora. O carro A partiu 20 minutos antes do carro B. Beleza. Um carro C parte de Mairiporã com destino a São Paulo, também realizando um movimento uniforme. Então você tem, na verdade, 2 carros saindo de São Paulo, só que um sai primeiro. Os carros A e B, né? Depois eu tenho um outro carro saindo de Mairiporã no sentido oposto. Eles provavelmente vão se encontrar. Aí ele fala assim, o carro C, que está vindo de Mairiporã para São Paulo, cruza com o carro A, aquele que saiu primeiro. E 12 minutos depois, cruza com o carro B, que vem lá atrás. Determina o módulo da velocidade do carro C. Esse é um probleminha já pentelho, né? É o tipo de questão que você fala assim, puxa, dá para fazer uma questão foda de movimento uniforme? Dá. Deixa eu colocar aqui outra informação. Então, ó, quais são os pontos importantes do texto? Esse é um texto difícil porque para você conseguir transformar tudo em conta, é meio pesado. Então, ó, o carro A parte 20 minutos antes do que o carro B. Ah, e tem uma coisa muito importante, tá? Que eu acabei não anotando aqui, mas poderia muito bem ter anotado. Ele fala aqui, ó. Opa, peraí. Perdão. Não. Ele fala que A e B desenvolvendo movimentos uniformes de mesma velocidade. Nossa Senhora, descoordenado. Tá aqui, ó. Tá? Essa parte é importante também. O A e o B têm a mesma velocidade. Tá. Aí, olha só, eu fiz aqui um esqueminho, gente, pra gente tentar meio que não se perder no raciocínio. Então, ó, primeira coisa, eu tenho o carro A e o carro B, que estão lá em São Paulo, um amarelinho e outro azulzinho, e o carro C, no sentido oposto, lá em Mairiporã, tá? Lembrando que os carros A e B, então, ó, VA igual a VB, que é igual a 60 km por hora. E essa velocidade aqui é o que eu quero saber, ó, do carro C. Tá? Aí, olha só esse outro desenho. Esse outro desenho, ele se refere a isso daqui, ó. O carro, lá no exercício, né? O carro A partiu 20 minutos antes do B. Quer dizer, puta, eu troquei as cores do carro, né? Zé, peraí. Ó, na verdade aqui é o carro A. O cara trocou as cores do carro, velho. Ele começa com o carro A amarelo aqui, ó. Então vamos lá. Aqui é o carro A e aqui é o carro B. Senão vai dar ruim, tá? Ó, o carro A partiu 20 minutos antes do carro B. Um carro C parte de Mairiporã com destino a São Paulo. Então aqui, ó, eu estou tentando imaginar uma situação em que o carro A já partiu faz 20 minutos e nesse exato momento aqui, o carro B está partindo. E o carro C está vindo aqui, ó, com uma velocidade desconhecida. Aí, ele fala que o carro C cruza com o carro A e 12 minutos depois cruza com o carro B. Aqui, ó. Aqui é o encontro do carro C com o carro A. Tudo bem? E aqui é o carro B. Então, você tem a situação inicial, primeira linha. Aqui eu coloquei para a gente imaginar enquanto os carros já estão andando, tá? E aqui o instante do encontro do A com o C. Aí o que vai acontecer a partir daqui? Esse carro vai andar para cá com uma velocidade VB, que eu sei quanto vale. Vale 60. E esse outro carro C está com uma velocidade desconhecida. Esse encontro dos dois vai demorar 12 minutos para acontecer.
Tudo bem? E aí ele quer que a gente calcule a velocidade do carro C. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular qual a defasagem de distância entre esses dois carros aqui, ó. Sabe por que eu vou fazer isso? Pensa comigo. O carro B e o carro A, eles estão com a mesma velocidade, não estão? Então você concorda que durante a viagem a distância entre eles vai ser sempre a mesma? Se você tem dois carros andando, um está lá na frente e o outro está aqui atrás. Só que se eles têm a mesma velocidade, eu posso dizer que esse ΔS, ele é constante. Então aqui nessa situação, ele... Peraí, tem que subir isso aqui, peraí. Nessa situação aqui, gente, o ΔS continua valendo a mesma coisa, ó. Tá? Esse ΔS eu vou achar. Primeira coisa que eu vou fazer é achar esse ΔS, tá? Então vamos lá. Depois eu volto aqui no desenho. Qualquer coisa vocês pedem para eu voltar, mas eu volto. Ó, então, para começar, eu quero calcular esse ΔS. Tudo bem? Como é que eu vou calcular esse ΔS? Esse ΔS é o espaço entre eles referente a 20 minutos de percurso só do carro A. Então eu vou ver quantos metros este carro A anda durante 20 minutos. Então, ó, vou calcular aqui. VA, opa, VA igual a ΔS sobre ΔT. VA 60 km por hora. Certo? Igual a ΔS dividido pelo ΔT. O ΔT é 20 minutos. Ô, gente, 20 minutos eu vou colocar como sendo 1/3 de hora. Tá? Porque como eu estou com a velocidade em quilômetros por hora, passar para metro por segundo, de repente dá um número quebrado, aí você tem que passar um minuto para segundo, você começa a meio que surtar. É melhor trabalhar aqui fora do sistema internacional. Então aqui o ΔS, ele vai dar 20 vezes 1/3. Perdão. 60 vezes 1/3, que dá 20. Começa a dar umas bugadas. 20. Pronto. Beleza? Agora, eu vou voltar no desenho. Agora nós vamos começar um outro problema, gente. Eu já achei que a distância entre eles é sempre de 20 quilômetros. Agora, esquece o corpo A, larga a mão dele. Pensa no corpo C, indo ao encontro do corpo B. Eles vão percorrer um ΔS relativo em 12 minutos. Ele fala aqui, ó, o carro C, vamos voltar aqui. O carro C cruza com A e 12 minutos depois cruza com B. Então aqui nós temos um problema de velocidade relativa. Primeiro eu achei qual era a distância entre os carros e agora eu vou começar um problema de velocidade relativa, tá? Vamos passar para outro desenho, para outra página aqui, ó. Peraí. Ó. É que eu tô afastando as barrinhas daqui. Então vamos lá. Eu tenho o VB com velocidade 60. Eu tenho o C, perdão, com velocidade desconhecida. E eu tenho aqui um ΔS relativo de 20 km. Tá? Qual foi o intervalo de tempo que isso aconteceu? 12 minutos. Então agora eu vou escrever, ó, velocidade relativa é igual ΔS relativo dividido pelo ΔT. Muito bem. Velocidade relativa é igual. O ΔS relativo é 20 dividido pelo intervalo de tempo. Gente, 12 minutos. 12 minutos
é 1/5 da hora. É 1/5 de hora, tá? 12 dividido por 60 dá 1/5. Então eu deixo assim, ó. Tá? 20 dividido por 1/5 é a mesma coisa que 20 vezes 5. Então a velocidade relativa entre eles era de 100 km por hora. Tá? Mas eu sei então que a velocidade relativa é VB, perdão, mais VC. Portanto, 100 igual a 60 mais VC. Portanto, a velocidade VC dá 40 km por hora. Tudo bem? Beleza, gente? Aí, eu acho que em seguida desse, na lista de vocês, deve ter o 11 que eu falei que era repetido. E aí eu coloquei esse 11 que é o último exercício. Na verdade, que na lista de vocês era o 12, e aí eu transformei ele em 11, tá? Eu peço desculpas, porque eu acabei na hora de montando a lista, eu acabei botando um exercício 2 vezes. Nem sei por que eu fiz isso, para falar a verdade. Tá? Bom, diante do que a gente já fez, acho que esse exercício vocês vão sentir um pouco mais de facilidade. Tá? Ele fala aqui no 11, a figura abaixo mostra a posição de um móvel em movimento uniforme no instante t igual a 0. Ah, então pera. Se essa é a posição no instante t igual a 0, eu sei que o S0 dele é 30. Quer dizer, a posição inicial dele é justamente os 30 metros onde a gente está vendo a bolotinha. Sendo 5 metros por segundo o módulo, ele usa o termo módulo, né, da velocidade escalar, pede-se. Bom, eu já vou colocar aqui então a velocidade como sendo menos 5. Se eu tiver que usar na equação horária, eu vou ter que usar menos 5. Função horária dos espaços, pronto. S0 mais VT. Então eu tenho que S igual a S0 mais VT, aqui, tá bom? Portanto, S igual a 30 dividido por 5. Como está no sistema internacional, a gente deixa em segundos. 6, aliás, peraí. Eu fiz cagadinho aqui. Aqui é 0. 0 igual a 30 menos 5t. Tá? Quero que ela passe pela origem, portanto, t igual a 6 segundos. Ponto. Tá? Prontinho, fechamos. Deixa eu ver. Tudo bem, pessoal? Vocês estão vivos aí? Deixa eu aparecer para vocês aqui. Eu tô com a câmera aberta, mas eu não tô com a janelinha aberta. Pronto. Aqui. Muito bem, então é isso. Seguinte, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção, podem fazer aqui na sala mesmo, ou podem esperar para fazer no privado. Tá? Podem esperar para fazer no privado. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma sugestão? Alguma crítica? Nem dar um oi? Não, então tá bom. O professor tá meio branco. Tá bugado? Tá tudo preto as telas. É pra tá preta as telas? É porque eu saí do negócio. Ah, então tá de boa. Eu saí do tentando negócio. falar porque minha irmã tá gritando no áudio aqui do lado. Mas vocês estão me vendo? Sim. Sim. Ah, tá. Então tá bom. Beleza. Então, ó, gente, essa foi a primeira aula que a gente teve de exercícios. É uma aula mais curta, não se acostumem com a aula de 1h30. Raramente a gente vai ter um momento de 1h30 de exercícios, tá?
Como é uma aula mais tranquila, não tem muita coisa para explorar, eu também não quis tomar muito tempo de vocês, beleza? Essa semana, conforme a gente combinou no calendário, nós vamos ter as aulas de teoria também pelo Zoom. É um assunto muito encardido, tá? Em que sentido? Eu vou precisar me reportar física, eu vou ter que falar um pouco de ondulatória, vou ter que falar um pouco de comprimento de onda, frequência. Então é um assunto que não dá, eu acho que não é tão produtivo colocar uma aula gravada, né? Daquele jeito que vocês estão acostumados, com a lousa e tal. Eu prefiro uma aula onde a gente possa ter a oportunidade de fazer interações mais pontuais, tá bom? E aí a gente então faz assim, eu vou subir essa aula no YouTube agora, e aí já mando o link para vocês, para caso vocês queiram reassistir. Tudo bem? Mais uma outra coisa para encerrar, sábado eu vou fazer uma live, formada em 2 partes. Eu quero fazer uma live integrada de eletroquímica e eletrodinâmica. Ou seja, eu vou pegar a parte de pilha, vou explicar todo o conteúdo de pilha, e depois vou pegar aquilo e passar para a aula de gerador, tá? É claro que para você assistir uma aula de pilha, uma aula de gerador, você vai ter que ter alguns conceitos prévios. Por exemplo, eu não vou poder ensinar você a calcular resistência equivalente, eu não vou poder ensinar para você calcular NOx de tudo, mas mesmo assim eu acho que vale a pena vocês assistirem essa aula, tá? É uma aula que vai tentar integrar conceitos, por exemplo, a gente vai falar daquela questão que a gente aprende na física, mas não aprende, né? Puta, corrente real, corrente virtual não, corrente convencional, qual que é a diferença disso? A história do ânodo, do cátodo, o que é uma DDP. Então, essas coisas todas a gente vai fazer nesse sábado e daqui 15 dias, tá? Ela vai ser uma live dividida em 2 partes. Aí eu mando para vocês o link também, tá bom? Então é isso, moçada. Acho que por hoje é só. Qualquer coisa, me procurem aqui no celular, tá bom? E aí a gente bate papo. Se vocês quiserem dar um feedback da aula, para mim, né, não precisa externar aqui, eu vou ficar bastante feliz, tá? Inclusive, caso tenha alguma crítica, alguma sugestão que vocês achem que a aula foi muito rápida ou foi muito devagar, porque aquilo que eu falei para vocês na gravação, eu tô aprendendo também, tá bom? Beleza? Ó, beijos, que agora eu vou jantar. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta sobre a matéria? Tipo, Claro! Porque você não quando eu fui perguntou. estudar... Então, é porque tava um barulho aqui, e aí eu... Tá, peraí, Agora deixa eu ficou compartilhar a muito... tela aqui com você novamente. Pode falar, Elvira. Quando eu fui estudar sobre referencial, eu acabei lendo uns textos lá e eu fiquei em dúvida sobre o que era referencial inercial e não inercial. Até me... Tá, eu vou te explicar um pouco, porque isso a gente vai falar na aula de lei de Newton, tá? Vamos lembrar... Você tá vendo a tela? Sim. Tá. Quer dizer, tô vendo você riscando, né? Era isso? Era. Você tá vendo uma tela cinza? Sim. Tá, é o meu PowerPoint. Então vamos lá, para responder a sua pergunta, querida, rapidão. Assim, eu digo rapidão pelo seguinte: se eu entrar nos meandros, a gente fica umas 2 horas, mas para você entender. O que é inércia? Pela lei de Newton, inércia é uma propriedade que um corpo tem de manter 2 estados cinemáticos: o estado de repouso e o estado de movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, numa forma muito simples, a inércia é uma situação em que a força resultante no corpo é 0. Tudo bem? Quando você está dentro de um corpo em repouso ou está dentro de um corpo em movimento uniforme e você olha um fenômeno, você está atuando como um referencial inercial. Então, por exemplo, você está em repouso. Olha que situação curiosa. De repente, você vê um carro passando com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai explicar o movimento desse corpo. Você vai dizer, olha, eu, referencial em repouso, estou aqui, estou vendo um corpo acelerar. Muito bem. Pela segunda lei de Newton, ele está acelerando porque tem uma força agindo sobre ele, que pode ser a força de atrito do pneu, o motor, você explica. Agora eu vou colocar você numa situação surreal. Quer dizer, não é tão surreal, mas eu preciso que você imagine isso, Elvira. Imagina você dirigindo, tá? Você está dirigindo. E aí, no painel do seu carro, tem um copo em pé. E esse copo permanece em pé porque você está em movimento uniforme.
Se você pisar no freio, o que que você vai ver acontecendo com o copo? Responde para mim, por favor. Ele vai sair da posição dele, né? Vai fazer o que especificamente? E vai pra frente. Tá. Vai continuar o movimento. Você sabe que ele vai continuar o movimento porque você está pensando na resposta pelo referencial inercial. Agora, para quem está no carro, a sensação que dá é que tem alguém empurrando esse corpo para frente. Esse empurrão não existe. Mas você só percebe essa situação porque você está lá dentro junto. Então, o referencial não inercial é um referencial que admite a existência de forças fictícias. Na verdade, ela não existe, aquela força. Você sabe que o corpo está indo por inércia. Um outro evento que é muito interessante, olha a outra dançando aí a conversa dos outros. É porque ela tá, coitada. Tô brincando. Ela Cadê tá ela? Tá aí? em crise. Ela tá em crise de abstinência aqui, de antidepressivo e tá com dor de cabeça. Ai, caralho. Ai, Danilo é farmacêutico, né? Ai, Danilo! Danilo, tô passando mal. Vai começar o tráfico aí, ó. Mas eu sou farmacêutico, você quer dizer o que com isso? Eu Eu não sou vendedor de remédio. Vai virar bandido na mão dela. Olha a bagaceira. Começou a bagaceira. Vai começar a Tá ficando muito baixaria. surtada, mano. É só a Gabriela Eu entrar na abri a turma câmera. que dá o caos. É impressionante. É impressionante o caos. É Aí, mensageiro... alô, baixaria. Deixa eu Não, eu continuar, tô muito Elvira. mal. Eu tô realmente Deixa gritando. as Peter já explicar, eu quero Ai, saber. nossa, meu cabelo, não faz isso. Peraí, Gabi. Pode falar, pode Olha falar. outra situação, Elvira. De novo, você dirigindo um carro. Muito bem. Quando você está dirigindo um carro e você faz, e de novo uma moeda no seu painel. Quando você subitamente vira o carro para a direita, não dá a impressão de que a moeda está sendo jogada para a esquerda? Esse movimento estranho que você presencia é porque você, no momento que virou, começou a acelerar. No momento que você está acelerando, você deixa de ser um referencial inercial. No momento em que você está acelerando, você começa a perceber forças que, na verdade, não existem. Outro caso muito interessante, o caso do elevador. Você sobe em cima de uma balança e a balança marca um peso. Então, você está aqui em cima da balança. Se o elevador tiver com a aceleração para cima, o peso que a balança vai marcar, é um peso aparente, é maior que o peso real. Aí eu te pergunto, como é que você explica uma balança marcando um peso maior do que o peso que ele tem, sendo que quem exerce a força-peso é a Terra? É porque lá dentro coisas acontecem de forma diferente porque você está observando e você está dentro desse referencial. Então, o que é um referencial não inercial? É um referencial que está em movimento uniformemente variado ou está sob a ação de uma outra aceleração. Pode ser uma aceleração centrípeta e coisas do tipo. Entendeu, mais ou menos? Entendi. Não entendi. Entendeu? Entendi. Mais alguma, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Então, tá bom, moçada. Muito obrigado pela aula. Obrigado pela primeira das muitas aulas que a gente terá. E eu fico aguardando as opiniões aí pelo WhatsApp. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou desligar aqui já. Quando eu desligar, vai sair para todo mundo, tá? Então, não se sintam que eu desliguei na cara, não, tá? Beijos. Tá bom. Tchau. Tchau, professor. Tchau, lindo. Tchau.